O desmatamento da Amazônia virou tema de embate entre Lula e Bolsonaro. Lula acusou o atual presidente de brincar de desmatar, enquanto Bolsonaro falou que basta dar um Google para ver em qual governo se desmatou mais. Mas o que dizem os dados? Eu sou André Biernat, da BBC News Brasil, e neste vídeo vou detalhar isso e contar quais são as críticas à política ambiental de cada um deles, bem como as propostas para daqui em diante. Começando por em qual período se desmatou mais. Em números absolutos, é possível conferir que a área desmatada na Amazônia em 2003, primeiro ano do governo Lula, foi de 25,3 mil km². No ano seguinte, a área destruída cresceu para 27,7 mil km². Na soma dos 3 primeiros anos, o total foi de 71 mil km² de desmatamento, que é o dobro dos 3 primeiros anos sob Bolsonaro, de 33 mil km², período em que já há dados disponíveis para a gente comparar. Ou seja, se olharmos apenas esses dados, sim, houve mais desmatamento nos 3 primeiros anos de governo de Lula. A partir de 2005, porém, o ritmo de desmatamento sob o governo Lula começou a cair de modo consistente. Foram 19 mil km² naquele ano, seguidos de 14,2 mil, 11,6 mil, 12,9 mil, 7,4 mil e 7 mil. Ou seja, ao longo dos 2 mandatos de Lula, a taxa de desmatamento caiu 67%. No governo Bolsonaro, a tendência foi oposta. Quando eu falo em taxa de desmatamento, me refiro a quanto de vegetação a floresta perdeu em relação ao ano anterior, seguindo as medições do projeto PRODES, que é conduzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eles usam imagens de satélite e comparam a cobertura de floresta em cada área no período das secas e conferem o quanto essa cobertura está diminuindo. O órgão faz esse monitoramento por satélites desde 1988 e os dados obtidos servem de base para que o governo atualize as políticas públicas relacionadas à região e à preservação ambiental. A área desmatada por ano caiu entre 2003 e 2015. O menor patamar histórico foi alcançado durante o governo Dilma. O ano com menos desmatamento na Amazônia na série histórica foi 2012, quando 4,5 mil km² foram devastados. A partir daí, o quadro mudou. De 2016, ano em que Michel Temer assumiu a presidência, até 2021, sob Jair Bolsonaro, a área de floresta destruída anualmente quase dobrou. À exceção de 2014 e 2017, todos os anos recentes registraram um aumento nas taxas do INPE. Detalhando os dados de desmatamento sob Bolsonaro. No primeiro ano do atual governo, em 2019, a área desmatada foi de 10,1 mil km². Os índices continuaram em ascensão em 2020, com 10,8 mil km², e em 2021, com 13 mil km². Os dados de 2022 ainda não estão disponíveis. No total, a taxa de desmatamento subiu 73% nos 3 primeiros anos da gestão Bolsonaro. Várias medições do INPE identificaram picos recordes de desmatamento na Amazônia sob o governo atual. Com isso, algumas partes mais vulneráveis da floresta passaram a emitir gás carbônico em vez de aprisioná-lo, ou seja, passaram a poluir em vez de ajudar a conter o aquecimento global. Resumindo, no primeiro mandato de Lula, o desmatamento foi maior do que no governo Bolsonaro, se considerarmos o total desmatado. Mas no governo Lula, a tendência foi de redução, enquanto no governo Bolsonaro, a tendência foi de alta. Mas além do desmatamento, estão em debate as políticas ambientais de cada governo. Lula, vale ressaltar, foi bastante criticado por ambientalistas em diversos momentos do seu mandato, em particular por supostamente priorizar grandes obras de infraestrutura à preservação ambiental. Isso é apontado, aliás, como um dos motivos da saída da então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do governo Lula, em 2008. Marina perdeu diversas batalhas internas dentro do governo. Por exemplo, a liberação de áreas para plantio de soja transgênica ou a pressão para dar aval a obras do PAC, o projeto de aceleração do crescimento, comandado na época pela então ministra Dilma Rousseff. O episódio apontado como gota d'água para a saída de Marina Silva do governo Lula foi a entrega da gestão do então Plano Amazônia Sustentável ao Ministério de Assuntos Estratégicos e não ao Ministério de Meio Ambiente, o que foi enxergado como um esvaziamento da pasta. Hoje, Marina Silva apoia Lula na disputa eleitoral, por considerar Bolsonaro uma ameaça à democracia. Entre os vários projetos de infraestrutura questionados ao longo de governos Lula, estão as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, construídas no Rio Madeira, em Rondônia. Na época, ambientalistas alertavam para impactos na fauna, na flora e nas comunidades indígenas. Mas, em contrapartida, foi nesse período que o Brasil consolidou uma posição de destaque nas conferências climáticas internacionais,
Nações, que visam implementar ações globais de contenção do aquecimento global. Foi numa dessas conferências que surgiu a proposta do Fundo Amazônia, implementado em 2008 com dinheiro da Noruega e da Alemanha para estimular projetos de combate ao desmatamento e uso sustentável da floresta. E quanto ao governo Bolsonaro? Com o aumento do desmatamento e a extinção de comitês que geriam o Fundo Amazônia, a Noruega suspendeu em 2019 os repasses a esse projeto, que hoje tem estimados 3 bilhões de reais paralisados. O então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusou a gestão do fundo de irregularidades, que foram rebatidas pela Noruega. É de Salles também uma das frases mais famosas relacionadas à política ambiental no governo Bolsonaro. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Em 2021, Salles passou a ser investigado sob suspeita de ter tentado prejudicar a fiscalização da que seria a maior apreensão de madeira da história da Polícia Federal na Amazônia e de ter tentado facilitar a exportação de madeira ilegal ao exterior. A atuação do Ministério do Meio Ambiente sob Salles, junto com declarações do então chanceler Ernesto Araújo, que acusou países estrangeiros de tentarem relativizar a soberania brasileira sobre a Amazônia, colocaram o Brasil como uma espécie de páreo ambiental no cenário internacional. Além do desmatamento em si, o atual presidente é criticado por esvaziar os órgãos de controle ambientais. Um levantamento feito pela BBC News Brasil no início de 2021 aponta que até aquele momento, órgãos como o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente haviam perdido quase 10% de sua equipe. A crítica é que, esvaziados, esses órgãos não conseguem fiscalizar e punir crimes ambientais. E o que cada candidato propõe para o meio ambiente caso seja eleito no próximo 30 de outubro? O plano de governo de Lula fala em promover uma transição ecológica das cidades, combater o uso predatório de recursos naturais e estimular atividades econômicas com menor impacto ecológico. Fala também em fortalecer órgãos ambientais, como a FUNAI, e em cumprir as metas assumidas na Conferência Climática de Paris. Na prática, isso exigiria cortar significativamente as emissões de gases de efeito estufa no país nos próximos anos. Lula defende também combater o desmatamento e crimes ambientais de milícias, grileiros e madeireiros, avançar rumo a uma agricultura e pecuária sustentáveis e, entre aspas, destravar o potencial econômico da biodiversidade. Lula disse em entrevistas recentes que demarcações de terras indígenas são, entre aspas, um compromisso moral, porque o país não pode passar para o exterior a imagem de que nós somos incivilizados, de que matamos quem defende a Amazônia. O plano de governo de Bolsonaro fala em fomentar a indústria verde por meio da preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em equilibrar a proteção ambiental com crescimento econômico e em fortalecer práticas agrícolas mais produtivas e capazes de se adaptar às mudanças climáticas. Também fala em promover o uso de energia sustentável e renovável, sem, entre aspas, comprometer as demandas e o crescimento nacional. O plano cita ainda o fortalecimento da justiça ambiental e do controle de fiscalização de queimadas ilegais e desmatamento, e do empreendedorismo na Amazônia e região. Com isso, eu fico por aqui. Acompanhe a cobertura da campanha eleitoral aqui no nosso canal no YouTube, nas redes sociais em bbcbrasil.com. Até a próxima!